O juiz não pode falar dos casos que ele está julgando ou pode vir a julgar. Não pode, porque a lei diz que é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, 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 proibido. A lei fala, é proibido. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Sabia que a Daniela Lima voltou a trabalhar? Daniela Lima voltou a trabalhar. Ela foi para o... Aí, o que a Daniela Lima postou hoje no começo da tarde? Ela postou o seguinte: segundo o ministro do STF, ministros do STF estão estarrecidos, uma coisa assim, com o voto do Luiz Fux, surpreendidos. Aí eu pergunto para a dona Daniela Lima, e até eu sempre tive esse diálogo com ela, porque eu sempre concorri de horário com ela. Quando eu trabalhava na extinta Tupi, ela trabalhava na CNN, ela não conseguiu ganhar um dia de audiência deste que vos fala. Né? O Mário Alemão está ali, ele sabe como é que era. E ela, quando foi para a Rede Lobo, eu não vou falar o nome da TV, vou falar Rede Lobo, ela tinha a mania de ficar com o telefone, as minhas fontes, porque ela sempre estava falando com o ministro do STF. Ouso eu dizer, com base em fontes confiáveis, e que são passíveis de ser fontes, porque um ministro do STF não pode ser fonte. Por que não pode? Porque é ilegal, porque a lei proíbe. Pois bem, que ela é assessora de imprensa do Moraes. Porque é isso que eu noto nesse texto que ela publica no Hoje à Tarde. Ministro do STF em sigilo, claro, igual o pai de família que frequenta Indianápolis depois da meia-noite, em sigilo. Para quem é de São Paulo sabe que a Indianápolis tem, né, belas mulheres, não é, com feijoada, com um órgão reprodutor maior do que os clientes. Então, assim, em sigilo, ele falou que ele falou em nome dos ministros todas da corte, né? Estão surpreendidos. Oh, que Fux está fazendo? Fux está aplicando a lei, meu Deus! Fux está usando a jurisprudência, meu Deus! Fux... Aí eu fico perguntando o seguinte: isso sim é um papel antidemocrático, porque ser leve trás, ser assessora de imprensa de ministro é uma coisa ridícula. Primeiro porque a lei orgânica da magistratura nacional, e nós mostramos aqui ontem, não pode dar entrevista. Não pode. Não é que não pode porque, pelo conjunto da obra do direito brasileiro, o juiz não pode falar dos casos que ele está julgando ou pode vir a julgar. Não pode, porque a lei diz que é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, 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 proibido. A lei fala, é proibido. É proibido. Deu para entender que é proibido? Eu entendi sem dar. Deu para entender que é proibido? É proibido. Então, se um jornalista... que o jornalista tem o sigilo de fonte, pelo menos no Brasil hoje, pelo menos se essa informação é contra o Bolsonaro. Perfeito. Porque se é contra ministro do STF, o governo atual, aí não tem mais sigilo. Não tem. E eu digo isso desde que eu trabalhava na extinta Tupi. Não tem. E provo, se alguém me quiser provocar em juízo, provo. Não tem. Sigilo de fonte é só se é contra o Bolsonaro. Mas a fonte, que é o cidadão brasileiro, pode ser ele político, pode ser ele empresário, advogado,
mendigo. Ele dá informação e goza do direito do sigilo da fonte. Assim como o jornalista goza dessa garantia que é não ser obrigado a dar a fonte. E muito me espanta achar que Alexandre de Moraes respeita alguma coisa do jornalismo depois de ter exigido a cabeça do fotógrafo que flagrou o ato dele mostrar este dedo que eu não vou voltar já aqui para vocês, lá no estádio do Corinthians. Agora, o juiz não pode ser fonte de caso judicial que ele está julgando ou que ele pode vir a julgar. Por quê? Porque a lei diz que é proibido. Eu acho que isso é bastante o suficiente para o jornalista, até porque as normas de introdução ao direito brasileiro dizem o seguinte: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ninguém pode falar, ai, me desculpa, eu estou agindo na legalidade porque eu não conheço a lei. Não pode. Artigo 3º da Lei de Introdução. Artigo 3º da Lei de Introdução. Antes era a Lei de Introdução ao Código Civil, agora é a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro. Então o jornalista, ele sabe que ele é cúmplice de uma atividade proibida pela lei. E o que é proibido pela lei é o quê? Ilegal. Sim. Se é ilegal é o quê? É inconstitucional. E se é inconstitucional é antidemocrático. Então tem algo interessante nessa pessoa que você está falando, né, a Daniela Lima. Você se lembra, virou meme isso, inclusive, ela ao vivo trocando mensagem com um determinado ministro, e aí ela dá uma gargalhada, né? Não tem nenhum tom irônico, eu diria até sadicamente, e diz: olha que engraçado, ele está me dizendo aqui, está tudo sob controle, só não sabemos de quem. Agora tudo faz sentido. Quem está no controle é Luiz Fux. Pois é. Agora você veja aqui, né? Eu gosto muito do argumento da torcida organizada. Aqui tem um corno chamado Lima Freitas. Corno pode falar ainda, né? O corno chamado Lima Freitas fica assim, né? Pode gritar, cara de nariz. É o máximo que pode fazer. Eu sempre me pergunto por que as pessoas imbecis e estúpidas, elas sempre dão risada da bobagem que falam. E precisa tomar cuidado com eles, né, Pavinato? É algo porque que são muitos, hein? Não. Eu fico... O que esses cornos têm na cabeça? Porque o que eu estou falando aqui está na lei. Está escrito, é proibido. Sim. Então, você pode ficar servindo de assessoria de imprensa para juiz que fala no sigilo. E se o juiz fala no sigilo, do processo que ele está julgando, que pode vir a julgar, ele sabe que ele está fazendo algo ilegal. E um juiz que faz algo ilegal, pode ser juiz? Ele pode ser o instrumento da justiça? Alguém que deliberadamente faz coisa ilegal? Ontem nós mostramos aqui no programa, no site do STF, o ministro Alexandre de Moraes mandou colocar um PDF que faz propaganda da denúncia, mas não mandou confeccionar em papel tão timbrado quanto este que faz propaganda da denúncia, um PDF que fazia propaganda das defesas. Então isso é muito grave. E o Fux, ele foi muito jeitoso com as palavras, sim, muito elegante, respeitoso com os colegas, mas ele chegou ao ponto de, indiretamente, ao dizer que o juiz não pode ser inquisidor, chamar Alexandre daquilo que ele não chamou, mas disse que ele não poderia ser. Eu fiz algumas anotações aqui, Cláudio, vamos passar a elas, porque, no meu ponto de vista, só para que vocês saibam, e o ministro Luiz Fux acabou de absolver Bolsonaro por todos os crimes, diferentemente do Lula.
Sim. O Lula não foi absolvido pelo STF. Bem lembrado, Pavinato. As condenações de Lula foram anuladas. Nenhum ministro absolveu Lula. Não teve nenhum voto que o absolvesse de nada. O processo e, portanto, as condenações foram anuladas. Já neste processo, Bolsonaro foi absolvido, ao menos pelo ministro Luiz Fux. Absolvido. Inocentado. Porque o Fux, antes de inocentá-lo, ele tratou das preliminares. O que é preliminar? É salaminho com queijo na tábua, abrir porta e bitoquinha? Não. Preliminar são as condições objetivas para o prosseguimento da análise de culpa ou inocência. Perfeito. Então, nas preliminares, o Fux, ele mostrou com uma claridade solar sem tamanho que o processo contra o Bolsonaro e contra todos os réus, inclusive, deixou um vão aberto para aqueles que já foram condenados, aqueles do povão, por cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa, e ele deixou isso muito claro com toda a doutrina do mundo inteiro. É claro que ele não usou doutrina soviética. É claro que ele não usou livros dos russos, dos comunistas. É claro que ele não veio com citações do jurista soviético Andrei Vyshinsky, que dizia Dai-se mi kto vieka a paragraf si znadzi, que é me mostre o homem que eu lhe dou o crime. Isso é coisa de soviético, de comunista. De gente perturbada. Ele se baseou em toda a doutrina histórica e de todos os países, internacional, nacional, precedentes do STF, e em especial a súmula vinculante 14 do STF. A súmula vinculante 14 do STF, que nasce com base na Constituição, que fala do direito à amplíssima defesa, que fala do Pacto de San José da Costa Rica, que diz que o réu tem que ter tempo hábil para confeccionar a sua defesa a partir do recebimento de todos os documentos, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 48, que fala que todo réu tem o direito fundamental a ser julgado por um juiz imparcial, e traz toda a jurisprudência histórica do STF dizendo que o réu deve ter acesso a todos os documentos, não só da denúncia, mas também da investigação, porque se assim não fosse, ele jamais poderia contradizer a narrativa de um órgão público, que é o Ministério Público, o nome já diz, se ele não estava fazendo recortes maldosos, enquanto existem outros documentos que invalidam aqueles escolhidos a dedo para denúncia. E a jurisprudência do STF é pacífica, tão pacífica que fizeram a súmula vinculante 14. Súmula vinculante é uma decisão do STF que obriga, com a mesma força da lei, todos os juízes do Brasil, inclusive eles. E o Fux comprovou que os seus colegas Alexandre de Moraes e o Flávio Dino não se vincularam à súmula vinculante, que deve vinculá-los. E para ficar em um exemplo só, houve nulidade absoluta, ou seja, não se merece neste caso, é isso que nulidade quer dizer, se quer discutir culpa ou inocência, porque o cerceamento de defesa, que é um direito fundamental, foi violado. E essa matéria o Alexandre de Moraes poderia ter resolvido de ofício, ou seja, sem que ninguém pedisse. E ele comprova isso falando do document dump, do data dump,
dos 70 terabytes de arquivos que foram oferecidos com 5 dias antes da primeira audiência de instrução e que 3 dias antes ainda não tinham sido baixados, porque alguns tinham senha, não tinha sumário, não tinha ordem cronológica. Imagina 70 terabytes de documento, meu amigo. E você ter 3 dias para fazer uma defesa com relação a isso. E aí o Fux, ele faz a confissão. Eu confesso que até este momento eu não estava certo das decisões que eu tomava, porque eu não tinha acesso a esses 70 terabytes. Bom, o que é que o Fux está dizendo com relação a essa decisão dele aí de anular toda essa bagaceira aí desse processo? Ele está dizendo o seguinte: eu não concordo com o relatório da Polícia Federal, eu não concordo com o relatório da PGR, o relatório de acusação da PGR, e eu não concordo com o voto do senhor Alexandre de Moraes, que também está acusando, sendo que também ele é parte do processo. Ele investiga, ele é vítima e ele é o juiz ao mesmo tempo. Então o Fux, com esse voto dele de hoje, ele está deixando escancarado que esse processo ele é todo nulo. E veja bem, o Fux ele não está deixando isso claro somente para o Brasil, o Fux ele está deixando isso claro para o mundo, porque os Estados Unidos da América está de olho nesse julgamento e principalmente nos posicionamentos dos juízes que estão julgando esse processo todo, que é o tal do processo do golpe, cujo a intenção é simplesmente prender Jair Bolsonaro e tirar ele da cena política, do jogo político. Então, os Estados Unidos já estão aí de olho nessa situação toda, estão de olho aí no voto do Fux, e o Fux, ele sinaliza para os Estados Unidos com esse voto dele, que, ou seja, ele corrobora com com o posicionamento do Trump naquela carta de que é uma perseguição política ao Jair Bolsonaro, é uma caça às bruxas, né? Uma caça às bruxas referente o que se referiu ao Donald Trump, o Donald Trump se referiu na carta. Então, esse posicionamento, esse voto do Fux, anulando tudo, né? Porque a tônica do voto dele é justamente de que anula-se todo esse processo desde o início, né? Porque o Supremo Tribunal Federal não deveria estar julgando esse processo. Esse processo deveria estar sendo julgado lá na primeira, em um juízo de primeira instância, né? E não no Supremo Tribunal Federal, já que os que estão sendo julgados não estão mais não tem mais cargo político, ou seja, o Jair Bolsonaro, por exemplo, não é mais presidente da República, logo ele deveria ir para a Justiça Comum. Essa é a alegação do Fux. Caso isso não aconteça na primeira turma, que é a turma que ele pertence, ele pretende também, no seu voto, de que esse julgamento iria ir para o plenário, para pleno, né, para que os 11 ministros pudessem fazer o julgamento e pudessem votar. Mas, muito provavelmente, isso não vai acontecer. Essa turma vai votar pela condenação do Jair Bolsonaro e me parece que somente o Fux vai votar ali pela absolvição de Jair Bolsonaro e dos demais réus pedindo a anulação do processo todo aí. Bom, isso é o que fica assim mais evidente no voto do Fux, porque os demais ministros nós já sabemos qual é a tônica e como que eles vão votar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com os próximos
votantes com os próximos ministros a votar, Carmen Lúcia e também o Zanin. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve!